Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, semana que antecede aí o Natal, então desejo a todos vocês que tenhamos um Feliz Natal. Aliás, eu quero recomendar para vocês, daqui a pouquinho, depois da entrevista que vamos fazer aqui nesse primeiro bloco do programa, o Espaço de Reflexão, que fala sobre tudo o que acontece neste mês, né? O momento de reflexão que a gente tem que ter e olhar a vida, o sacrifício da cruz como uma libertação. Então é importante essa reflexão, já desejando para vocês que tenhamos aí, todos nós, né, um Feliz Natal, um Ano Novo melhor e que as pessoas tenham uma paz no coração para decidir as coisas, na família, na vida pessoal, porque só assim nós poderemos caminhar de maneira tranquila, feliz e nos realizar enquanto pessoas, enquanto profissionais. Bom, estamos recebendo aqui para o nosso momento empresarial. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? É agitado esse período para os contadores, né? Sim, bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes. E é verdade, essa época do ano é uma das mais atarefadas agitadas, para né? Agitadas quase para os os contadores. Na verdade, a gente imagina desafios dos contadores nessa época do ano. As empresas fechando os balanços, 13º, adiantamento de férias, essa coisa toda. Quer dizer, ao invés de... As demais profissões, normalmente, elas vão reduzindo a atividade. Vocês têm que aumentar. Exatamente, é bem isso. Aumenta bastante, né, as tarefas a serem feitas, né, nesse período. E com prazos fixos, né? Com prazos para fazer, né? Exatamente, com prazos já, né, para serem feitos, né? Cumpridos, né? É verdade. Mas aí, quais são os principais desafios? Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre fazer um balanço dos principais desafios, então, enfrentados pelos profissionais de contabilidade no ano de 2022. Então, fazendo um paralelo com o que a gente teve no ano passado, por ocasião das eleições do CRC, nós estivemos aqui entre diversos profissionais, onde a maioria falou e ficou expondo, né, as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de contabilidade no exercício da sua profissão. Pois bem, o que aconteceu é que esses desafios, eles continuam a mesma coisa, em sua maioria, né, não alterou em nada, e ainda se colocou mais em cima as que entraram em vigor no ano de 2022, e ainda vem mais um pacote para o ano de 2023. Então, assim, só acumula, né? O que acontece... É pacote em cima de pacote. Isso, pacote em cima de pacote. Já tem um pacotão, então, né? E, então, assim, o que foi relatado, principalmente... muitas dificuldades em relação aos sistemas governamentais online de transmissão, que são várias obrigações acessórias a serem feitas, informações e geração de guias de pagamento, principalmente próximo aos prazos de vencimento. Então, existe instabilidade nos programas que geram, então, essas guias, né, essas declarações, e o que atrapalha muito, porque se tem muito trabalho e aí não anda porque uma hora o sistema cai, outra hora a internet, outra hora não estão funcionando. E também os colegas relataram muitas preocupações com muitas multas aplicadas, né? Então, o que acontece é que quem é multado sempre é a empresa, mas aquilo ali recai sobre o contador, né? O contador é responsável, então acaba... Então, tem colegas muitíssimo preocupados com isso. E também, mudando um pouco, em relação ao ensino universitário de ciências contábeis. Nós tivemos aqui o colega Eduardo Bugalo, contador, professor universitário, no ano passado aqui citando... a preocupação que existe as diretrizes curriculares nacionais, que elas datam de 16 de 12 de 2004, que estão sendo aplicadas desde aquela época. Só 18 anos. Só 18 anos, né? Entrando para quase 20 anos. Na época, ele até fez um comparativo aqui, colocando situações tipo, olha, lá em 2004 praticamente não tinha internet, não tinha... os sistemas não estavam
não estava sendo feito por online, né? Ou seja, tudo manual ainda. 18 anos para cá, o que mudou, né? Essa relação profissional, né? As empresas, enfim. Sim, exatamente. Aí continua essa preocupação dele, né? E ainda com os ensino EAD, né? A distância também, que existe pouco controle, talvez, né? E com a preocupação quais os profissionais que vão entrar no mercado, né? Daqui a alguns anos, né? Sendo que isso está acontecendo, ele falou sobre isso ano passado, agora nós já passamos um ano, a situação continua a mesma e, né, até quando, né? Pois é, isso é um problema. Sim, e agora eu vou falar um pouquinho especificamente das obrigações acessórias, das declarações, né, do tipo de declaração e como que funciona e talvez dando a sugestão de alguma melhoria, né, que foi comentado pelos colegas, para que isso facilite um pouquinho, para que o contador consiga respirar um pouquinho mais, né, que ele não adoeça com tanta obrigação, né, com várias declarações somente aumentando, né. E também, além disso, os colegas colocaram que existe muita falta de profissionais no mercado. Tem vários escritórios que estão com vagas abertas para departamento pessoal, contábil e fiscal e que está muito difícil achar esses profissionais. Na verdade, esse é um fenômeno, né, Lone, que não atinge apenas o segmento da contabilidade. Exatamente. Né? Hoje está faltando tem muitos empregos. Olha, é muita gente que busca entrar no mercado de trabalho, mas ela acaba não atendendo às exigências mínimas de Exatamente, é isso que isso acontece muito com TI e agora também está muito nos escritórios de contabilidade. Perfeito. Mais alguma coisa? Sim. Aqui, então, falando um pouquinho sobre as obrigações acessórias, nós temos aqui da parte estadual. Nós temos aqui, por exemplo, o SPED fiscal, que ele foi criado, que é uma declaração bem detalhada, para substituir uma GIA mensal que nós sempre tivemos. Tá? Então, e essa GIA ainda não foi dispensada, então se pede encarecidamente que essa GIA mensal seja dispensada, já que tem uma outra detalhada que contém essas informações, né? E também, por exemplo, nós temos o prazo de ICMS que ele vence no dia 12. E depois nós temos esse SPED que vence no dia 15. Só que não adianta vencer no dia 15, porque vence no dia 12 o ICM e ela tem que ser gerada quando é transmitida essa declaração do SPED, né? Ou seja, é obrigado a enviar no dia 12 que vence o ICMS. Outra questão é o bloco K, que também é uma declaração muito detalhada dos estoques que está para ser implantada em 2023. Então, na sugestão dos colegas também, é que ela seja exigida somente do contribuinte quando o fisco necessitar e eliminar essa obrigação mensal, porque mensalmente aí é todo o cuidado de prazos e tal que tem que se ter. Claro. E também referente à parte federal agora. Tem duas declarações bem complexas, que é a ECD, Escrituração Contábil Digital, e a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Uma vence em maio do ano que vem, ela é anual, e a outra em julho do ano que vem. E que essas duas declarações sejam unificadas, porque existem muita questão repetida, então que ela poderia ser realmente unificada. E tem mais uma declaração, a REINF, ela já funciona parcialmente, ano que vem ela vai entrar mais informações nela, e ela é para entrar com o propósito de substituir a DIRF anual, tá? Em 2024, só que a DIRF ela é uma obrigação anual e está se passando para a REINF, que é mensal, ou seja, mais trabalho todos os meses com essa preocupação. E depois também, em relação à folha de pagamento, o FGTS vence dia 7, então seria muito importante que essa data fosse um pouco mais postergada. Um pouco mais para frente do dia 7. E também tem a questão da DCTF Web e do e-social. O e-social ele é muito complexo,
Já foi até dito aqui pelo Giovanni, do Sindiconta, que entrou com um pedido para que ela fosse simplificada, né? E que isso realmente tem que ser simplificado. E nós ainda temos uma TCTF Web, que as duas têm mais ou menos o mesmo conteúdo, que isso também seja simplificado, ou seja, que seja feito numa só para uma transmissão, uma geração, para não ter que acessar novamente a internet com mais um certificado digital, com mais uma obrigação, com dificuldades todas de acesso. Não precisa explicar mais, só desejar para os contadores que tenham tranquilidade para fazer todo esse trabalho aí, né? Que é fundamental para as empresas. Loni, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo teu trabalho aqui, tem sido muito elogiado aí pelo pessoal que circula no meio aqui, né? Do ponto de vista do conteúdo, das informações que passas e que realmente são muito proveitosas para o segmento e também para a sociedade, né? Tá bom? Muito obrigada, então. Silvio, eu quero desejar um feliz ano novo, um feliz Natal e um feliz ano novo a todos os ouvintes e principalmente aos contadores, né, que estão tão sobrecarregados nessa época do ano. Então tá, um grande abraço e também a todos os contadores, nosso abraço e desejo de Feliz Natal e um bom ano novo. Tá bom? Certo, muito obrigada. Olá, orador cristão renomado Billy Graham sentenciou: vejo hoje o que o meu pensamento pela fé projetou lá atrás. Nestes dias de reverenciar Jesus Cristo, volte-se para si, busque aquele que, e só ele, vai preencher o vazio da tua alma. Sem mim nada podeis fazer, foi o que ele profetizou. Tenha essa experiência com Deus e terás dele a paz, a esperança e uma vida de alegria, amor e felicidade nunca antes vivida. É a mais absoluta verdade. Você não está sozinho. Se o mundo te hostiliza, Deus te ama e te fará o mais feliz dos seres nesta terra. Creia, isto vai acontecer. Se dê essa chance incrível de nascer de novo e tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Os valores são os princípios que definem o rumo da vida de cada um. São os nossos juízes que estão sempre conosco. Se fazemos algo e nos sentimos bem, temos a certeza de que estamos alinhados com aquilo que acreditamos. Da mesma forma, se fizermos algo e nos sentirmos mal, quer dizer que estamos agindo contra os nossos valores. Para saber o que é um valor, pense, diante da hipótese de ganhar algum dinheiro, o que você não faria em hipótese alguma? Eis aí o seu valor. Quando decidimos levar uma vida alicerçada em valores, os sentimentos são positivos e, consequentemente, colhemos harmonia. Para esses tempos de mudanças, incertezas e instabilidade constante, os valores são fundamentais, pois se não houver algo imutável dentro de nós que nos garanta a integridade, não conseguiremos viver em plenitude física e emocional. Uma boa semana a todos. Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi, que é especializado na área do mercado imobiliário, direito imobiliário. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Parabéns aí, porque realmente as suas aparições aqui, seus conteúdos passados aqui têm dado um retorno enorme, as pessoas têm gostado muito, né? Porque toca exatamente em questões do nosso dia a dia, que afetam nossas vidas, nossa família, nosso patrimônio, enfim. Tem agora um projeto aí do novo governo se assumir em 1º de janeiro, tem um programa aí que, segundo os seus próceres, né, seria a criação de um chamado imposto de sucessão, alguma coisa mexendo no patrimônio das pessoas. Eu quero lembrar, antes de mais nada, que o Roberto Campos
que era para mim o maior sábio do ponto de vista sociológico e econômico que nós tivemos. Ele dizia que esse é um imposto da inveja. É verdade, Silvio, é verdade. Engraçado, sempre quando chega o final do ano, a maioria dos clientes começam a rever os seus testamentos, rever as suas disposições de última vontade, e sempre é um questionamento muito grande sobre o que fazer com o seu patrimônio, como deixar o patrimônio para os seus herdeiros de forma o mais coeso possível, né, perdendo menos, né, e de forma mais organizada possível, né? Nós tivemos aí uma frase do Haddad aí, que causou um alvoroço, né? Que era mexer na tributação da herança, mexer na tributação sobre patrimônio. Como é que funciona hoje, Silvio? Hoje nós temos um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, né? A natureza jurídica que se entende do patrimônio de herança é que seria, então, uma doação, né, do falecido para os seus herdeiros, né? Há uma trava constitucional que estabelece um limite para essa tributação, se eu não me engano até 20%, mas a grande maioria dos estados tributa em 8%, né? É o caso do Rio Grande do Sul, né? Até 8%, né? Há uma escala, um degree ascendente para a tributação. O que ocorre, né, é que a gente percebe um movimento, né, nessa nova política econômica que está vindo, né, de transformar a interpretação jurídica desse tributo para uma interpretação de imposto sobre o patrimônio. E como tu bem sabes, o imposto sobre o patrimônio pode chegar em até 27,5%. Silvio, se tu considerar um tributo de 27,5%, mais as custas do processo de inventário, né, mais as custas de escrituração, mais as custas do advogado que vai ter que fazer o processo de inventário, a pessoa perde 50% do seu patrimônio, né? A gente sabe muito bem que países da Europa, países da Europa Ocidental, têm uma tributação muito mais elevada sobre o patrimônio. O que ocorre, Silvio, é que raramente há sucessão em países em que há tributação elevada. Quase ninguém deixa o seu patrimônio na sua pessoa física para que o seu herdeiro herde o seu patrimônio pagando uma elevadíssima carga tributária. Nos países em que tem elevada carga tributária para a tributação sobre herança, as pessoas fazem holdings familiares, fazem estruturas jurídicas que recebem esse patrimônio e distribuem esse patrimônio através de ações para os herdeiros, né? Dando uma continuidade aos negócios, dando uma continuidade ao patrimônio da família. Essa holding passa a ser proprietária dos imóveis, passa a ser proprietária de todos os imóveis. Eu estou falando aqui holding no sentido lato, mas existem várias soluções jurídicas, várias estruturas jurídicas para isso, né? E é isso que me parece que vai ocorrer no Brasil, Silvio. Eu acho que no Brasil, tu deixar herança para os teus herdeiros, né, vai cada vez se tornar caro, complicado, né, e altamente difícil de ser resolvido. Hoje em dia, a grande maioria dos processos de inventário travam porque as pessoas não têm dinheiro para pagar os tributos. Como tu sabe, tu só consegue concluir o processo de inventário se tu pagar os tributos antes. E daí? Como é que tu faz se tu não tem dinheiro? Como é que tu faz se aquele patrimônio está enrolado? O cara tem um patrimônio fixo e não tem líquido, não tem dinheiro, não tem liquidez nenhuma. Né? E não consegue converter isso em liquidez, né? Porque não organizou isto, né? Então, o que eu quero refletir é que sim, eu entendo que os impostos sobre transmissão de heranças vão subir no Brasil e vão subir muito, pelo que eu estou percebendo, pelos movimentos que esse novo governo está trazendo, né? Mas o que eu também queria dizer é que há soluções para isso, né? E soluções que trazem grande vantagem, inclusive em vida, com menor tributação sobre a renda desse patrimônio, com uma melhor organização societária que vai dirigir este patrimônio. Então há soluções para isso. Perfeito. Bom, nós estamos nos aproximando do final do ano e tal. Eu passei ontem no 4º distrito ali e já vejo muita movimentação de máquinas e tal. Esse é um projeto que, não sei se tem conhecimento, algum prazo
de início de grandes obras ali e tal. Já tem algumas coisas acontecendo, Sim. né? Recentemente foi aprovada, então, a legislação, né? Há o que a gente chama de projeto Mais 4D, que é o Mais Quarto Distrito, projeto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O que eu posso te dizer é que eu já percebo, como advogado, um movimento muito grande de aquisições, de permutas de grandes áreas naquela região ali, né? Porém, ainda há uma demora em você licenciar os projetos. Então, tu imagina o seguinte, Silvia, a lei mudou agora, o incorporador que tinha um determinado terreno, tinha um determinado estudo que não está mais adequado para aquilo que pode ser feito hoje, então ele precisa readequar os seus projetos. Mas não tenho a menor dúvida que o quarto distrito vai deslanchar e vai ser a coqueluche dos investimentos em Porto Alegre. Tá? Uma questão que se coloca ali, doutor Gustavo Bernardo, é o seguinte, quem vai aqui pega a Voluntários da Pátria, ali em direção ao aeroporto, à esquerda ali tem aquele conjunto, né, habitacional que o PT, quando assumiu em Porto Alegre, ele acabou fazendo ali. Aquilo ali é um terror, né? Aquilo ali é uma depravação, é algo que enfeia muito a cidade. Não queremos, naturalmente, não é a questão do setor humano, das pessoas que estão ali, que merecem ser dignamente tratadas. Mas aquilo ali eu acho que merece também uma solução, né? Está previsto, inclusive, uma ressignificação daquele local ali, né? O que ocorre é que o município, alegadamente, não tem recursos para isso. Claro. Então, ele começa a impor nos projetos obras de mitigação, que são aquelas contrapartidas, né? Claro. Então, a gente percebe que o que vai trazer uma melhora para aquele local, uma melhora urbana, no equipamento urbano, né? Uma melhora nas residências, né? É o investimento privado, né? Então, o município está fazendo certo, no meu entender. Ele está permitindo que o ente privado entre naquele local, obtenha o melhor retorno do patrimônio que ele está construindo ali e, ao mesmo tempo, ressignificando aquele local ali. Porém, o que se percebe também, Silvio, né, é que há um entrave ali naquela região, exatamente essa que tu fala, em razão de uma legislação específica que foi feita para a Arena do Grêmio, né, e que a Prefeitura está tentando aí resolver. O nosso prefeito, inclusive, já ameaçou de cassar aquela legislação especial que tinha para aquela região ali, uma vez que as obras não se desenvolvem. Mesma coisa ocorre aqui no antigo Olímpico, aqui naquela zona. E agora tem um rolo a questão do Olímpico ali também. Agora ficou pior ainda. Terrível. Então nós temos ainda problemas jurídicos que atrapalham o crescimento da cidade. Né? Perfeito. Doutor Bernardo, então até a semana que vem, nós vamos ter a gravação a semana que vem, depois retornaremos no dia 5 de janeiro. Né? Então semana que vem um novo encontro. Até lá, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, dando dicas sobre seu direito, eu gostaria de desmistificar um mito de que aquele que recebe a pensão por morte não pode receber a sua aposentadoria ou tem que optar por uma ou outra. Isto é um mito, pois são de naturezas distintas, tanto a pensão por morte quanto a aposentadoria. Se o segurado ou segurada contribuiu para a Previdência, ele tem o direito de receber a sua aposentadoria quando implementar as suas condições.
Na questão da pensão por morte, se ele tem direito de receber, ele vai receber sem prejuízo à sua aposentadoria já existente ou à aposentadoria futura. No entanto, devemos lembrar que recentemente, com a emenda constitucional número 103, alterou fortemente a questão da pensão por morte. Hoje não se recebe a integralidade da pensão. Ou seja, aquele que receber a pensão, seja o homem ou a mulher, receberá 50% daquilo que recebia o seu cônjuge, mais 10% por dependente. Ou seja, por exemplo, se vem a falecer o marido, a mulher irá receber 50% mais 10% para ela, e se ela tiver 2 filhos, receberá mais 20%. Ou seja, ela receberá 80% daquilo que o marido recebia. E quando seus filhos forem adquirindo a maioridade, ou seja, 18 anos ou 21 anos, ela perderá esse percentual de 10%, sendo revertido à Previdência. Ela vai ficando com 70% até o final, que ficará com 60%, em razão do seu direito já adquirido de ter essa pensão. Essa é a dica de hoje, meus amigos. Bom, eu estou recebendo aqui o Carlos Wagner Firpo, que é da CW Firpo. E bom dia, Carlos, prazer em tê-lo aqui. Tu é natural de onde? De Dom Pedrito, é verdade? Bom dia, sim. Sou de Dom Pedrito. Que legal, eu tenho muitos amigos lá de Dom Pedrito, assim como em Camaquã. Nós temos um amigo comum de Camaquã, que tu deve conhecer. Esse cara adora uma marrequinha, cara. Mas olha, cara, é o Vilmar Govinati, conhece ele, né? Adora uma marrequinha. Nós vamos convidá-lo para jantar e vamos fazer uma marrecada para ele. Sim. Cara, vai vibrar. Nós sabemos, vamos agradar o camarada até a final de ano, eu acho que vamos acertar com ele, com uma marrecada com ele. Bom, Wagner, Carlos, tu trabalha nessa área de operação de manutenção de rodovias. É uma coisa importante, né? Tem muita gente que nós não temos nem ideia do que significa uma rodovia, o que está por trás, no meio, pela frente da rodovia, tudo que implica numa rodovia. Como é que estão as nossas rodovias? Vamos começar por aí. Olha, até gostaria de me apresentar aqui, né? Claro. Eu tenho a empresa, né? E a empresa? Uma especialização já de 26 anos, né, de operação de rodovias. Sou oriundo de concessionário de rodovias, né? E a gente começou lá em 97, 98, né? No primeiro programa de concessão rodoviária do Estado. Fui recrutado na época, antes eu era na parte de engenharia e segurança rodoviária. Ele era o governo Brito, né? Exatamente, E aí tive a oportunidade, né, de trabalhar com uma grande empresa de infraestrutura, né, de São Paulo, que administrou a rodovia durante 15 anos, né? Só que eu, né, vislumbrei muito a questão de oportunidades nesse mercado, que é um mercado novo, né? Também tem, talvez 30 anos, né, de operação no Brasil. E aí eu vislumbrei muita oportunidade. E como eu trabalhava e era responsável pela parte de toda a operação da rodovia, no que diz respeito à parte desde a praça de pedágio, da arrecadação de tarifa, até a serviço de atendimento ao usuário, que seria guinchos, ambulâncias. E também a questão das inspeções viárias também, que é necessário, para delinear alguns problemas relacionados à rodovia, faixa de domínio, pontes, etc., e sinalização de rodovia. Bom, em 2007 eu saí da concessionária e montei a minha primeira empresa, que foi a Consigliato, sistemas de eletroeletrônico, para trabalhar, porque realmente não tinha, na época, empresa especializada. Tanto que os sistemas de arrecadação de tarifa, software, existe ainda hoje, no máximo 3 empresas no Brasil. Sendo dessas 3 empresas, uma vem ser a nossa, brasileira, a CW Firpo, que é a Metasystem, e tem outra empresa que é uma empresa de São Paulo, e as outras são estrangeiras, uma espanhola e outra é austríaca. Então, ou seja, muito poucas empresas. Então, eu vislumbrei isso e aí comecei a trabalhar nessa parte de manutenção eletroeletrônica, que achei muito importante isso, porque é uma operação 24/7, a estrutura toda ela é 24/7, a operação toda é 24/7. 24%, e exige 24 horas por 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, ela por isso que o tema é bastante complexo. Claro. Ele é
não é? Mas vale a pena falar sobre esses assuntos aí. Eu coloquei a Consigliado. E aí não só era uma referência aqui no estado, que a gente eu saí da concessionária e acabei indo para a prestação de serviço para a própria concessionária, e aí se multiplicou em outras concessionárias, né? Na época, por exemplo, tinha o consórcio Univias, que eram 3 concessionárias, enfim, né? E a gente começou a desenvolver projetos e foi, não é, uma evolução muito grande, né? E aí depois, não é, quando finalizou o programa de concessão, né, onde a EGR assumiu, a Empresa Gaúcha de Rodovias assumiu, não é, as rodovias estaduais, a gente estava, né, presente, como aqui do estado, etc., né? A gente deu todo o suporte também para o trabalho, né, que foi feito ali da transição na época, né? E não é, a partir daí a gente também começou a trabalhar na parte de operação de rodovias, que seria a parte de arrecadação, a gestão de numerários, até o transporte de valores, né? Então, pessoas que trabalham ali na arrecadação, arrecadadores ali que atendem o usuário, a gente também trabalha com essa parte aí também, né? Que seria a CWF Operações, que daí já é uma segunda empresa do grupo, né? E aí depois nós fomos, né, ampliando e aí nós já fomos subindo, né? Saímos do Rio Grande do Sul, fomos para o Paraná, São Paulo, né? Hoje nós temos uma sede em São Paulo, que vamos dizer assim, é a maior, inclusive aqui, né? É como eu sempre mexo, né? O pessoal diz que eu resido aqui no Rio Grande do Sul. Ou eu resisto aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Porque, verdade, tem muita resistência, tem muito de resistência aqui, não é? Porque, na verdade, o que acontece? A gente, com todo esse conhecimento, né, seria importante a gente até compartilhar, né, esse conhecimento que a gente tem, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque é um assunto, como eu digo, ele é complexo, ele é amplo, né, os próprios programas de concessões, né, são muito detalhados, né, então, ou seja, vale muito a pena. E a gente que operou, que entende, tem o entendimento de como funciona todos os sistemas e subsistemas desses ambientes, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, que vale a pena a gente exercitar esse conhecimento. E a gente foi ampliando, né, e já em parceria com outras empresas estrangeiras, né, a gente atuou na Argentina, atuamos na Colômbia, né. Agora esse ano a gente fechou uma parceria muito grande com uma empresa italiana, que é a Movion, né, que é para pedágios free flow, com tecnologia free flow, que é aqueles pedágios que só não tem cabine de arrecadação, né, com tag, sistemas automáticos, né, e que a gente está participando também, né, num projeto lá em Belo Horizonte, né, do Anel Viário de Belo Horizonte. Então, ou seja, a gente acabou, não é... E hoje tem um pouco mais de 60 concessionários do Brasil, de rodovias, né? E a maioria a gente presta serviço para elas. Em algum módulo, né, que a gente tem específico, ou é sistema de arrecadação, ou é a tecnologia da parte de detecção de veículo, ou é a operação de praça de pedágio, ou é a manutenção eletroeletrônica, ou implantações, entendeu? De praça de pedágios novos, que surgiu muito agora nos últimos 2 anos, né? Foi aberto muitos editais, empresas participaram, empresas estrangeiras, e a gente trabalhou, né, nesses processos de implantação, né? Desde toda a parte eletroeletrônica, automação, a gente implanta, né, todos os equipamentos, componentes, porque o usuário comum ele não entende, né? Muitas vezes quando ele passa numa praça de pedágio, numa cabine, ele não entende o que tem por trás daquilo. Todo o sistema que existe para controle da arrecadação, porque é muitas transações. Tanto que lá em São Paulo nós temos um cliente, né, que eu sempre uso como referência, que é a segunda maior lá de São Paulo, né, que tem um VDM, né, que são um tráfego de 5 milhões de veículos mês. Né, e nós hoje contribuímos com o controle da arrecadação com o sistema que nós desenvolvemos, que é para fazer a detecção de cada veículo, né, que é uma espécie de um escaneamento lateral, né, que faz a verificação do veículo para definir quantos eixos tem esse veículo, desde o veículo passeio até caminhões, cargas especiais, etc. Moto, por exemplo, que é a cobrança de moto também. E ele acaba
fazendo toda essa leitura e automatizando esse processo que hoje é necessário o humano, né, para validação, onde há uma divergência entre o que foi classificado pela quantidade de eixo e o que foi detectado pelo sistema, né? Então, a gente tem uma diversidade de informações assim que é muito bacana. E a gente detém aqui no nosso estado. Perfeito. E exige muito, né, o Carlos Wagner, exige muito também a qualificação dos colaboradores de você, né? Porque isso aí é uma alta tecnologia, né, que se renova sempre, né? Sim. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento das pessoas, né? Porque a gente trabalha com pessoas, processos e tecnologia, Pois né? Então a gente tem que desenvolver muito, né? Porque como trabalho com numerários, né? E trabalho 24/7, precisa ser desenvolvido agilidade em tempo de arrecadação, porque a base de um programa de concessão de rodovias, né, é a segurança e a fluidez do tráfego, né? A segurança do usuário na rodovia, para a origem e destino chegar, não é sair e chegar a um determinado lugar sem ter um acidente, sem ter uma queda de barreira, como aconteceu agora lá em Santa Catarina e Paraná, entendeu? Ele tem que chegar. Isso é o conceito base de um programa de concessão, né, que determina a segurança e a fluidez no tráfego. Ele não pode passar numa praça de pedágio e ter que parar. A praça de pedágio não pode ser um obstáculo para ele, para o usuário. Parada, de passagem só, Exatamente, né? Então, você tem os sistemas de meio de pagamento automático, né, que são com os tags, aqueles que colocam no vidro e compra em várias companhias que hoje tem, né? Pagam uma mensalidade e depois o trânsito que trafegou ali na praça de pedágio. Hoje tem ainda ontem nós estávamos fechando uma parceria com uma empresa também aqui do estado que está desenvolvendo terminais de autoatendimento, né, que já existe em Portugal, nos Estados Unidos, etc. Paga com moeda, paga com cédula, paga com cartão de crédito. São terminais de autoatendimento, né, como se vai em qualquer estacionamento para pagar a saída do estacionamento, se paga. Então tem essa empresa, que desenvolveu esses terminais de autoatendimento para praça de pedágio. E tem um manual, que é aquele que não o usuário que não é tão frequente, que paga manualmente, vai lá com dinheiro e paga, né? Só que o que acontece? Com o arrecadador, a gente tem que ter um treinamento, né, constante, para ele fazer o atendimento rápido. Muitas vezes não depende também do arrecadador, depende até do próprio usuário, né? O usuário não teve uma moeda, ou esqueceu da carteira no porta-malas do carro. A gente sabe muito bem isso. Coisas, Tu chega no supermercado e fica observando nos caixas, sobretudo as pessoas com um pouco mais de idade, assim, tal. Ela chega lá, aí depois ela vai ver, normalmente uma senhora tirar a bolsa, vai procurar até achar a carteira, entendeu? Isso acontece também no ponto do pedágio, né? Exatamente. O cara às vezes nem sabe, nem leva o dinheiro, né? É complicado mesmo. Isso. Mas olha aqui, eu fiquei muito feliz, viu, Vilmar? Obrigado por ter trazido aqui o Carlos Wagner, porque esse tipo essa explanação que ele fez nessa abertura do nosso espaço aqui, eu não sabia. Tem muita coisa ali, muita informação que é importante para nós sabermos, para valorizar o estado que nós temos nas rodovias hoje. Eu sou de Uruguaiana, tu é de Dom Pedrito. Eu me lembro que quando eu vim de Uruguaiana para cá, ali na saída de Uruguaiana chamavam de carreteira, porque era tão ruim a estrada que era só as carreteiras que passavam ali, né? Sim. E agora hoje está tranquilamente, porque é concedida também e tal. Então, as rodovias concedidas hoje, elas são milhares de vezes melhores do que aquelas rodovias que nós tínhamos antigamente. Então, nós temos que aprender a valorizar isso aí, né? Exatamente. É como eu digo, as nossas rodovias elas são muito antigas, né? Rodovia de pista simples, ela tem, para veículos, por exemplo, atuais, veículos com altíssima cilindrada, não é segurança, etc., que andam na autobahn na Alemanha, né? A qualquer velocidade, elas trafegam também nas nossas rodovias. Claro. Porque as nossas rodovias ainda é da época do Opala, do Fusca, não é do Chevette. O Vilmar tinha um Chevetinho, que até hoje ele tem um Chevette e um Fusca, né? O cara vive lá atrás também, né? Desfila aí pela cidade, um Chevetinho e um Fusca. O Fusca azul, e diz que ele é colorado ainda. Adora o Fusca azul. Diz que é colorado ainda. Mas, o Wagner, eu tenho certeza que essa nossa entrevista, esse papo contigo aí foi muito bem aceito pelo nosso telespectador, que conheceu essas coisas que normalmente em lugar nenhum tu aprende, né? Então, eu te agradeço muito, vamos ver mais vezes, eu quero ver se nós abrimos um espaço aqui para... Olha, são coisas fantásticas que a gente não tem ideia do que acontece, que está atrás das rodovias. Por exemplo, eu quero depois explorar o seguinte,
Nós temos uma malha rodoviária no Brasil que, a partir da final da década de 50, foi o estabelecimento de uma política de rodovias, né, para desenvolver o país, mas também, paralelamente, ao mesmo tempo que ela diminuía a malha ferroviária, hoje está tendo a malha rodoviária com a malha ferroviária. E eu quero saber se também, do ponto de vista das ferrovias, nós temos essa questão da concessão. Né? Se isso acontece, e como é que nós podemos assim, desenvolver as duas alternativas, dois modais de transportes ao mesmo tempo, porque isso acaba se complementando, não é verdade? Exatamente. Inclusive, a gente teve até no primeiro seminário de tecnologia da Agência Nacional dos Transportes, em Brasília, né? Faz em torno de um mês ou dois, mais ou menos, né? Nós estivemos lá apresentando, né, uma tecnologia que é justamente para detecção de veículos, né? E que também vem ao encontro das necessidades das agências reguladoras, para ficar fazendo o papel, né, principal, que é o papel não só do usuário, né, de regular o serviço, né, que é feito, mas também identificar, não é, as auditorias que são feitas remotamente para ver se realmente o prestador, não é, ou o serviço delegado está sendo adequadamente, não é, feito. E com essa, uma das soluções nossas, a agência, não é, teve interesse para poder fazer o monitoramento online, né, do tráfego de veículos, componentes, etc., que são feitos na praça, são transacionados na praça de pedágio, né? E teve interesse, né, porque ali também já unia a ferrovia, não é, a hidrovia, enfim, né? E aí houve interesse, né, de empresas, né, que trabalham no setor ferroviário, né, para utilizar a nossa tecnologia, não é, para poder fazer a sinalização de trens. Que maravilha. Né? Então, ou seja, eu vejo assim que a gente, né, isso aí é muito amplo, né, com certeza, essa questão. As rodovias, hoje realmente a malha rodoviária ela é muito maior, é mais acessível, né? A ferrovia, ela está, não é... A gente também, quando começa a falar sobre ferrovia, e eu entendi lá também a questão dos modais de transportes já, não é, trabalhando a parte dos veículos elétricos. Eu vi uma composição lá, não é, que os caras montaram, fabricado no Brasil, né? Uma composição elétrica. Que maravilha. Na condução elétrica, né? Então, ou seja, isso aí... só que, claro, obviamente, a regulação desses serviços é muito complexo, né? Mas nós não achamos para isso também, para fazer com que as ferrovias também tenham esse tratamento que se dá à rodovia. E eu tenho a certeza, viu, o Carlos Wagner Firpo, que tem um grande pensador, que ele tem um livro chamado O País dos Coitadinhos, né? Emil Fará. E ele dizia o seguinte, que nós, brasileiros, eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo. Nós temos a grande missão hoje de transformar esse país numa grande nação ou num vasto e desalentador albergue. A opção é nossa, né? Nós temos aí agora, o ano que vem, uma coisa que nos deixa muito chateados, muito com medo. Mas, de qualquer maneira, eu quero te parabenizar, porque a empresa realmente mostra, esse grupo mostra que ele faz um trabalho extraordinário do ponto de vista de nos dar conforto nas rodovias, segurança e tal. E isso o Brasil precisa. Lá atrás, eu me lembro como economista, que nós criticávamos muito e realmente era uma coisa que o Brasil precisava montar uma infraestrutura, né, capaz de dar condições de trazer investimentos externos para cá, junto com os locais, para desenvolver realmente esse país. E vocês têm uma grande contribuição nisso aí. Parabéns. E até o próximo encontro. Obrigado aos telespectadores aí também que nos acompanharam aí. Muito boas as tuas informações. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante?
Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nós vamos conversar agora com a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora Luciana, obrigado uma vez mais pela sua presença aqui, que é sempre bem-vinda, trazendo informação fundamental e importante para a área da Previdência Social. Temos aí mudança agora, no ano novo, mudanças também à vista. Com certeza. A gente está agora encerrando 2022, né? E eu escolhi para a gente falar sobre os assuntos de 2023, no que tange a matéria previdenciária, né, o que as pessoas têm que ficar atentas. Então, a gente passou por uma reforma da Previdência em 2019. Essa reforma trouxe regra nova de aposentadoria e entre a regra antiga e a regra nova temos regras de transição. Aí temos várias. Duas delas eu vou salientar agora. Por exemplo, a regra dos pontos. Em 2023, a gente aumenta 1 ponto. 1º de janeiro já tem 1 ponto a mais. O que eu estou dizendo aqui? Uma mulher que já estava no sistema contribuindo, trabalhando antes da reforma, que a maioria, né, que está pensando em aposentadoria já estava. Vai precisar ter 30 anos de contribuição, como era previsto, e mais 90 pontos. Aumentou 1 ponto. O homem, 35 anos de contribuição e 100 pontos. A partir de janeiro, então já, dia 1º, aumenta-se 1 ponto. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais fácil. Se eu tenho 65 anos de idade, sou um homem e já trabalhei 35 de contribuição, então eu completo 100. Somando os dois, idade e tempo, eu completo os 100. Esse é o raciocínio. Outra regrinha também que ano que vem, já em janeiro, tem uma mudança, a regrinha de transição, é a regra da idade mínima progressiva. Então, para o ano que vem, a gente tem 30 anos de contribuição para mulher, 58 anos de idade para mulher e homem, 35 de contribuição e 63 de idade. Se você se enquadra nessa situação, ano que vem, você se aposenta também pela regra de idade mínima progressiva. A regra de cálculo da Previdência tem sido, a regra geral, vamos dizer assim, só para relembrar, 60% da média dos salários, todos de contribuição, a partir de julho de 94, então soma tudo, pega 60% disso e vai aumentar 2% por ano que exceder ao 20º para o homem e ao 15º para a mulher. Essa é a regra base de cálculo que temos agora, né, após a emenda 103. E, por último, a notícia, né, o reajuste do salário mínimo já foi divulgado, está em 7,43%, vai passar de 1.212 para 1.302. É um pouquinho acima da inflação, né, que é projetada a 5,8% esse ano. Verdade, um pouquinho, sempre é um pouquinho a mais que a inflação, de regra, né? Perfeito. Alguma coisa mais, doutora Luciana? Por enquanto, que eu tinha previsto era isso. Então, a semana que vem aí nós vamos ter a gravação dia 22 aí, né, para a última deste ano. Depois voltamos dia 4. Perfeito. Dia 5 de janeiro a gravação. Perfeito. E a gente vai nos ver certamente até lá, mas de qualquer maneira que sejamos felizes, né, nesse final de ano aí, bom Natal, a paz e tal, e um ano melhor o ano que vem, né? Apesar dos pesares, vamos Tá desejar certo. todo de bom para todo mundo. Então tá, até a próxima então. Até lá. Até a próxima. Bom, para encerrar o programa dessa semana, estou recebendo aqui o novo presidente, agora renovado presidente, né, do Sindareia, Sindicato das Indústrias de Areia aqui do Rio Grande do Sul, Laércio Tadeu. Obrigado, Tadeu, pela presença aqui e parabéns, né, por mais um mandato. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui no teu programa, já estamos com Cadeira Cativa. Cadeira Cativa. Não é o né? nome de outro programa, mas Cadeira Cativa. Realmente agora no dia 8 de dezembro tivemos uma Assembleia Geral dos Associados e fui reconduzido mais 2 anos aí, o mandato de 2023 e 2024. Então, isso é um orgulho para a gente, porque demonstra a confiança que o setor tem em mim e na minha diretoria, né? Então, continuamos tudo com os vice-presidentes, tesoureiro, secretário. Então, vamos enfrentar aí uma nova realidade da política brasileira, né? Inseridos nela, como o nosso setor é um setor muito importante dentro da construção civil. Sem areia a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos enfrentar e cada vez um desafio está chegando para a gente e vamos agradecer aos associados pela confiança e não houve nenhuma outra chapa, foi por aclamação e houve uma presença muito forte do pessoal do interior nessa vez. Então estou feliz
pela nova mandato aí, o novo desafio. E na verdade, assim, no bom sentido, tu é o cara que bota areia no negócio dos outros, né? No bom sentido, para prosperar. Mas uma coisa interessante, né, Tadeu, que é o seguinte, a tua recondução, ela mostra assim o que é um líder, né? Um líder não é aquele cara que é o cara que dá o exemplo, que mostra o caminho e tal, e abre caminhos, né? O Tadeu é um camarada que, pela simpatia dele, pela forma simples, humilde como ele se estabelece, ele abre esses caminhos. E é importante uma entidade como essa, que precisa ter caminhos abertos, né? Ter essa empatia com o mercado, isso é fundamental. E depois da Assembleia nós tivemos um encontro, um almoço, que tivemos a honra de receber a secretária do Meio Ambiente. Isso demarca bem a parceria que nós temos hoje trabalhando junto. Então, a gente tem um trabalho sério dentro da divisão de mineração da FEPAM, estava a chefe de gabinete do presidente da FEPAM. Nós temos muito um contato desde 2013, quando houve aquele problema da liminar, e a gente, a partir dali, começou a trabalhar junto com o órgão ambiental. Então, a presença da secretária demonstra, ela abriu uma brecha, né, vamos dizer assim, dentro da agenda dela, para estar lá e dizer do apoio que ela tem junto, que recebe, e parceria. E também tivemos o gabinete do senador Reis, então isso deixa a gente muito orgulhoso pela presença qualificada e demonstra o trabalho sério que o sindicato faz no Rio Grande do Sul. Tadeu, na verdade, um dos grandes problemas que nós temos aqui no Guaíba, por exemplo, o Jacuí também, o Gravataí tem esses problemas. Eu imagino que o Ibicuí também menos, porque, né, é um rio bem mais lá e está mais longe das áreas urbanas, mas é a questão do assoreamento dos rios, né? E isso aí vocês têm tratado muito, porque o assoreamento ele faz com que qualquer chuvinha acaba dando alagamentos. No Jacuí não é tanto, o problema maior hoje no estado é o Guaíba, né, que é lago, é rio, é estuário, vários nomes aí. Seja o que for. Mas ele tem, até aqui perto do gasômetro ali, se consegue com água até menos que o joelho ali, tão assoreado que está. Mas isso está pendente de uma liminar judicial, esperando um plano de extração. E porque o Guaíba, além dele de nós ser o último lá nas câmaras, ele tem a captação de água da capital, ele é transporte do catamarã, inclusive o catamarã já nos procurou para pedir que nós possamos trabalhar. E diante agora da nova gestão nossa, e agora com o governo que vai continuar, nós já estamos em indício de nós fazermos isso aí e ver o que podemos fazer, né? Não há uma destruição, só que essa areia toda de todos os rios desemboca tudo no Guaíba, e ela está parando aqui. Aí os técnicos que sabem, tem um movimento lá da Lagoa dos Patos, então tudo isso tem que ser analisado, mas já há uns 4 anos atrás já foi visto que 30% pode ser dragado no Guaíba sem problema nenhum. Inclusive o DEMAI participou dessa comissão aí, dizendo a área de exclusão que não possa haver mexida do fundo com metais pesados, essas coisas tudo. Está em discussão, mas é uma demanda que temos aí nesses 2 mandatos para ver o que podemos fazer em relação ao Guaíba aí. E os outros rios, mais ou menos, o Jacuí está muito usado, então seria bom até um pouquinho do Guaíba. É uma discussão que leva muito pela frente aí. Bom, claro que a questão política também, ela tem a inflexão em vários segmentos, né? Vocês também não é diferente. Nós temos aqui a renovação do cargo do ex-governador Eduardo Leite. Para o setor, como é que representa isso? No caso do Porto, é isso? Não, Eduardo Leite é o governo do estado. Isso. É uma continuidade, né? E que se não houver a mudança da parte ambiental, para nós, retirando a eleição, muito bom. Porque eu sempre briguei, é a troca que há no setor público. Às vezes, tu constrói tudo vamos dizer, num chefe de departamento. Aí ele sai, vem outro com outra visão, nós temos que começar tudo de novo, demonstrar quem somos nós, claro, ele vem de outro. Então agora parece que vai haver uma continuidade, isso é saudável, porque todas aquelas demandas que nós temos dos terminais hidroviários, todas que nós temos na extração, quem está lá, se ficar, é muito melhor para nós, porque aí nós já estamos só na continuidade do trabalho.
É porque muitas vezes o camarada entra um outro governo e há um certo revanchismo. Ah, não, porque o cara fez, eu vou fazer diferente. Só por isso, quer dizer, eles não interessam a questão da sociedade, não interessa o objetivo e até o benefício que aquele projeto está fazendo. Eles querem fazer da forma deles. E isso representa uma descontinuidade que é muito ruim, né? Que a gente sempre... Claro, sempre condenamos isso, né? Tipo, agora no Brasil vai trocar, aí troca tudo. Mas vem cá, tem coisas boas feitas. Então isso tem que ser aproveitado. Então no nosso setor, nós estamos desde 4 anos aí trabalhando dentro do setor, então agora se trocasse, tirando fora, é muito boa a continuidade. Nós temos sempre uma luta de não haver essa troca, já sofremos muito com a troca. Até no caso da Marinha, claro, os militares têm outra de 2 em 2 anos, eles trocam o comando. Então, a cada 2 anos, a gente tem que começar de novo, mostrar quem somos nós, e cada pessoa age diferente, né? Um é mais rígido, o outro não é rígido, dentro da lei, mas um é mais afável, vai nos eventos, o outro não vai, essas coisinhas assim. Mas tudo isso agora, a partir de janeiro, vai trocar o comando da Marinha, nós vamos ter que começar de novo com o novo comandante, tudo é... Tadeu, para encerrar nossa entrevista e encerrar o programa dessa semana, como é que está a tecnologia dentro do segmento? Muito boa. Nós temos hoje um sistema de rastreamento, que eu já falei em vários programas aí, e cada vez, ontem até nós tivemos reunião com a empresa, cada vez está sendo aprimorado mais, então hoje nós temos uma eficiência muito boa e todas as dragas que fazem a extração de areia no Rio Grande do Sul, não é só no Jacuí, no Guaíba não tem, mas nos outros rios, elas são todas rastreadas, então um avanço muito grande. E agora está sendo feito, junto com a Marinha, um outro sistema piloto também, que já tem uma draga sendo feita, para controlar dentro da casa de máquinas também. Se houver fumaça, se houver calor, vai disparar um alarme para o mestre ver o que está acontecendo, inclusive com câmera na casa de máquina. Então ele vai ter todo o aparato, já foi feito o teste, a Marinha foi junto lá ver na nossa draga lá da entidade e foi aprovada. Então, mais uma tecnologia chegando. Parabéns aí pelo segmento, parabéns pela tua recondução ao cargo. Eu tenho certeza que o sindicato está muito bem representado e nós, da sociedade, podemos ficar tranquilos que o trabalho vai ser bem feito. Boas festas, bom ano novo aí também para vocês. Estamos aí. Até a próxima. E se tiver mais um programa do Natal e Ano Novo, nós estamos aqui de novo. Certamente vamos ter na semana que vem. Mas se não vir, um grande Natal, um grande 2023 a todos. Na semana que vem tu vai reprisar esse teu desejo aí. Tá? Um grande abraço então. A você, telespectador, obrigado aqui. Uma boa semana de trabalho. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.